Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O programa Visão Espírita continua abordando o tema Feira do Livro Espírita, na sua 49ª edição. Para conversarmos mais sobre a Feira do Livro Espírita e suas exposições artísticas e culturais, temos a presença do Pascoal, temos a presença do Mário e temos a presença do Rafael. Rafael, nosso diretor, faz parte do nosso departamento de arte. O Pascoal é o nosso atual presidente da nossa USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. E o Mário foi o nosso presidente anterior e é o atual diretor do Departamento do Livro. Sejam bem-vindos ao programa Visão Espírita. Rafael? Olá a todos, obrigado por me receberem aqui. Mário? É mais uma vez uma alegria estar aqui no programa Visão Espírita, trazendo informações sobre a 49ª FLERP. Pascoal. Nosso abraço a todos aqueles que estão nos assistindo agora. É sempre bom estarmos juntos. O assunto que vamos tratar hoje é muito interessante, são tópicos interessantes e importantes para o espiritismo, não só para os espíritas, mas que aqueles que querem conhecer um pouco do espiritismo. Então, sejam bem-vindos a mais um programa Visão Espírita. Mário, no nosso programa anterior, nós abordamos parte da programação da FLERP, ou da Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, na sua 49ª edição, que também está divulgado nas nossas redes sociais, no nosso site da nossa USE URP. Qual a programação cultural, artístico-cultural, prevista para a nossa 49ª Feira do Livro Espírita? Bom, amigos, nós estamos com a Feira do Livro Espírita em funcionamento lá no Centro Cultural Palace, ao lado do Teatro Pedro II, desde o último dia 26 de setembro. Então, estamos recebendo todos aqui de Ribeirão Preto e região com muita alegria, levando a literatura espírita, colocando a literatura espírita ao alcance de todos, né? E, paralelamente à exposição dos livros, a gente tem todos os dias, às 19 horas, sempre uma palestra alternando. Um dia uma palestra e no dia seguinte uma apresentação artística, né? E agora, dois destaques que a gente faz aqui nesse programa, que a gente traz para todos com detalhes, são as duas exposições que estamos realizando. A primeira é a exposição que tem o título de Há 2000 anos, que o Rafael vai ter oportunidade de explicar melhor do que trata essa exposição. E a outra exposição que a gente quer destacar é a dos manuscritos de Allan Kardec, documentos originais do codificador do Espiritismo, né? E vamos trazer todos esses detalhes do que essas exposições vão estar mostrando na nossa feira. Rafael faz parte do Departamento de Arte da nossa USE Intermunicipal de Ribeirão Preto, uma alegria tê-lo aqui. Rafael, por que o departamento sugeriu e indicou uma exposição sobre o livro Há 2000 anos? E aproveito e conte-nos o que está sendo preparado. Temos surpresas aí? A surpresa sempre tem, né? Senão não é uma exposição artística, né?
Obrigado por me receberem aqui e até falando, né? Eu falo em nome do Departamento de Arte aqui da USE de Ribeirão Preto, mas a Maria Alice, né, Pisolato, e também a Carla Lira, elas que estão juntos, né? São o pessoal que está aí no topo também, junto comigo aí na lida do dia a dia, né? Quando a gente começou a pensar em alternativas, né, que ano passado a gente utilizou o tema de Parnaso de Além Túmulo, que é um livro super importante de Chico, a gente pensou assim, poxa, que tal a gente se desafiar um pouco, né? E aí, conforme a gente foi pesquisando, foi reunindo informações, a gente chegou num denominador comum que seria ideal para uma exposição que até então a gente não tinha feito, né? Que é exatamente o livro Há 2000 Anos, né? É um romance psicografado pelo Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel, que além de ser extremamente famoso, né, ele traz uma importância histórica, social, cultural, mas principalmente espiritual, né, que traz para a gente muitos ensinamentos também, né. Rafael, os romances do Emmanuel, né? Esse Há 2000 Anos, ele inicia uma sequência de romances, né? De histórias, né? E o que vocês vão fazer? Vocês vão contar um pouco só da história de Há 2000 Anos, da história toda que os outros romances completam? Como vai ser feito? O que vai ser exposto? Porque o nosso amigo telespectador vai chegar lá assim, curioso, né? Como é que é uma exposição sobre um livro? O que tem aqui? Não pode dar muito spoiler, porque senão depois o pessoal não vai querer ler o livro, né? Mas é exatamente, né? O nosso objetivo é instigar o leitor a entender esse processo, né? Porque a gente fala de uma história que é pautada em contextos históricos, que é uma vivência real, né? De Emmanuel, mas principalmente da gente entender, né, como eu disse, o contexto histórico, características dos personagens que estão lá, a gente tem um breve enredo, né, para a gente tatear um pouquinho a história, mas a gente não ir até o fundo, né, e pontos-chave do livro que instiguem realmente as pessoas que vão estar lá visitando, né, a pessoa que vai estar na exposição, a refletir sobre alguns processos, né, tanto do dia a dia, quanto do cotidiano, mas principalmente, né, olhando esse processo histórico, né, todo esse contexto que a gente tem para ver o quão grande, né, são essas obras de Emmanuel, né. Infelizmente, pelo tamanho da exposição, a gente não conseguiu ampliar para as outras obras, né, mas se vocês gostarem, né, quem sabe a gente já pode trazer para os outros anos também, né, mas esse é um teste inicial, né, que vai trazer também, pelo menos a primeiro momento, né, ilustrações também de algumas cenas, né, então a gente ainda está trabalhando aí com muito amor aí, então aguardem algumas surpresas também, né, não vou revelar tudo aqui não. Tá, até porque o nosso amigo telespectador, alguns são espíritas, outros espiritualistas e outros professam suas fés e suas crenças, né? E a gente sabe que o médium é o Francisco Cândido Xavier e o autor é um espírito Emmanuel, muito conhecido não só pelos seus romances, mas por toda a sua obra, todo o seu conteúdo de estudos do Evangelho e de todas as citações, que a vasta produção literária do Emmanuel é algo significativo. Tem algo de especial que acontece nesse livro com o Emmanuel, que é o grande ponto alto deste livro? Como é que vocês pretendem contar na exposição, mostrar um dos principais momentos para o Emmanuel nesse livro, que lhe custou milênios? Você vai querer que eu entrego tudo mesmo, é isso? Não, essa parte está contada. Eu espero que você incentive quem vai lá, fica assim, pô, peraí, o que eu vou ver? O que será que tem nesse livro? Porque o espírita, às vezes, já leu o livro, né? E passou, tal. Mas e quem não é espírita e vai lá visitar a feira, nós estamos convidando para uma exposição, uma programação, ele vai lá e fala assim, mas quem será que o Emmanuel encontrou, né? Quem será que ele viu, que ele teve um momento esplendoroso, né? Mas eu só não vou contar o que aconteceu depois.
Não, mas eu acho que é importante também a gente frisar um pouquinho do que se aborda, né, no livro, né? Porque esse livro é um relato de uma vida passada, né, de Emmanuel enquanto um senador romano chamado Públio Lentulus, né? Ele viveu exatamente na mesma época de Jesus, né? Então ele conta sobre os desafios que ele tinha em relação à família. Ele tinha uma filha extremamente doente, né, que tinha até então a lepra, né, que era uma doença muito pragmatizada como uma certa exclusão social, principalmente, né? E a esposa dele, que era Lívia, que era uma pessoa encantadora, assim, que tinha, né, um amor assim como nenhum outro, né? E aí, pelos desafios da vida, né, que são colocados a ele, Emmanuel encontra uma pessoa tão importante, mas ela é tão importante que eu não sei nem se eu devo falar aqui, né? Mas vocês já podem até imaginar. E é exatamente, dada a ele a oportunidade de modificar a própria vida de uma maneira que seja construtiva, de que ele possa se melhorar, né, através de uma reforma íntima, através do amor divino. E o que acontece, eu não posso dizer, mas eu digo assim, ó, essa pessoa que ele encontra vem de Nazaré, tá? Então, fica aí o spoiler, tá? Tá. Rafael, o que vocês colocarão em exposição? Teremos partes do livro, teremos textos, teremos áudios. O que nós teremos que o nosso amigo telespectador encontrará nessa exposição? A gente acabou priorizando uma jornada narrativa, né? Então a gente tem as contextualizações históricas, né? Como eu já havia falado antes, mas a gente também tem alguns resumos de personagens para que sirvam de incentivo, né? As pessoas até mesmo pesquisarem por fora, né? A gente tem alguns trechos, a gente tem uma poesia lindíssima, né? Que é narrada por uma das personagens que foi altamente musicada, né? Que é a Alma Gêmea de Minha Alma, né? E a gente também tem algumas músicas que falam sobre, a gente tem um material extra complementar que as pessoas podem acessar depois no próprio celular, né, em continuidade aí nas redes sociais também da USE, né? Então a ideia é ser bem interativo, né, dentro do limite de espaço que a gente tem lá também. Amigo telespectador, vocês observaram, e amigo ouvinte, que eu tentei tirar muitas informações, mas o Rafael está fazendo todo um trabalho de convite. Então ele está certo e espera lá, nós vamos ter que ir lá para visitar e conhecer. Mário, fomos lá, visitamos a exposição, vimos toda a obra, todo o trabalho do Há 2000 anos, e agora vamos à parte de incentivo, né? Teremos algo de especial, teremos promoções nesses livros de Há 2000 anos, nessa obra dos romances do Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Mário. Essa é com você. Nós teremos sim, mas antes de falar das promoções desse livro aí especificamente, eu queria lembrar aos que nos assistem que a feira também, para incentivo da leitura de livros espíritas, tem um ponto de troca. Na frente do Palace tem um espaço onde nós estaremos com livros usados que todos podem levar os seus livros espíritas já lidos e trocar por outros. E aqueles que desejarem ler alguma coisa espírita e talvez não tenha condições de comprar um novo, também toda pessoa que passar por lá e manifestar esse desejo receberá um livro de presente, um livro usado de presente. Agora, nos romances de Emmanuel, que é o foco dessa exposição, especificamente o livro Há 2000 anos, nós teremos descontos especiais, né? Todos os livros estarão com descontos, né? Bons descontos. E para aquele que a pessoa que desejar e comprar a coleção completa dos 5 romances, então o desconto ainda melhor ainda, né? Lembrando aqui, nós temos o livro Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo e Estevão. Esses são os 5 livros, os 5 romances psicografados por Chico Xavier, do autor Emmanuel, né? São obras especiais, são obras que trazem ali
as 3 primeiras que eu citei, e Paulo Estevo também, o cristianismo primitivo, né? Como é que tudo isso aconteceu quando Jesus estava aqui e esses personagens foram tendo algumas oportunidades, ensinamentos, tendo contato com o ensinamento de Jesus. Então, são obras que trazem, assim, uma atmosfera que emociona, uma atmosfera que nos faz viver, assim, um tempo diferente, né? Um tempo que provavelmente já estivemos lá também, né? Mas que a gente traz isso à tona aí com muita força. Então vamos lá. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo Estevo. Todos esses romances da psicografia de Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel, o Há 2000 anos está em exposição, e esses livros terão algo em especial se você levar todos, né? Todos terão, além dos descontos já oferecidos, terá mais um plus, um up, um algo mais para que você leve toda essa obra. Vale a pena, leve, leia, eu lhe asseguro. Muitos irão ler pela segunda vez e até pela terceira vez, porque são livros envolventes, encantadores. Pascoal, nós falamos aqui que temos 2 exposições, né? Falamos da primeira de há 2000 anos e vamos ter uma exposição dos manuscritos de Allan Kardec. Nos conte um pouco mais o que são esses manuscritos, como eles chegaram, por que estamos trazendo eles para a Feira do Livro. Nós convidamos o pessoal do ACOL, Allan Kardec Online. É um museu digital. Um companheiro nosso de São Paulo, Adair Ribeiro, teve a oportunidade, em 2018, de adquirir uma quantidade grande de documentos espíritas, todos eles relacionados com Allan Kardec, com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro centro espírita que surgiu, fundado por Allan Kardec, e muitos outros documentos relacionados com o espiritismo naquela época, a segunda metade do século XIX. Esses documentos são raríssimos, entre eles livros, primeira edição de O Livro dos Espíritos, um exemplar da primeira edição de O Livro dos Espíritos, cartas manuscritas por Allan Kardec, por Amélie Boudet, a sua esposa, cartas que Kardec recebeu durante a sua estada aqui entre nós e a vasta correspondência que ele tinha com espíritas do mundo inteiro, psicografias originais da época de Kardec. Então, todos esses documentos estão aqui no Brasil, de posse do Museu Digital ACOL, e que está sendo disponibilizado online, né? Como é um museu digital, ele disponibiliza online esses documentos. E o objetivo primeiro, que nós espíritas conheçamos com mais profundidade aquilo que Kardec produzia diretamente. Então, são muitas novidades, muitas coisas novas. Todo esse material está sendo traduzido para o português através de um convênio que foi feito entre o Museu Digital e a Universidade de Juiz de Fora. Então, espíritas que
são professores ou alunos ou doutorandos lá da Universidade de Juiz de Fora, estão trabalhando na tradução de todos esses documentos. Mas o pessoal do COL, né, do Museu Digital, disponibilizou esses documentos para serem apresentados ao público, esses documentos originais. Então, a primeira oportunidade foi agora em junho, quando nós tivemos o Congresso Espírita Estadual, e lá, em contato com esses documentos, eu tive, como eu comentei com você, a oportunidade de ver, né, um livro do primeiro exemplar publicado, da primeira edição de O Livro dos Espíritos, né? Tem também da primeira edição do Livro dos Médiuns, né? E alguns desses documentos serão trazidos aqui para Ribeirão Preto e ficarão expostos para visitação. Então, as pessoas poderão ver cartas escritas por Allan Kardec, traduzidas para o português. Então, está lá o original, a carta escrita em francês, e a tradução ao lado, em português. Assim como alguns livros raríssimos, como esses que nós indicamos. Mas o museu, para aqueles que tiverem interesse, entrarem na internet, depois vocês devem estar vendo aí o endereço eletrônico para acessar o Museu Digital, e lá vocês vão ter a oportunidade de ver digitalizado, com possibilidade de fazer download de todas as edições de O Livro dos Espíritos, todas as edições em francês. Segundo o Adair comentou comigo, ele só não tem original ainda, mas está procurando, da terceira edição. Todas as outras edições ele tem um livro original dessas edições. Então, é um trabalho fantástico que está sendo feito não só pelo ACOL, mas também existem duas outras coleções, uma delas que pertenceu ao desbravador aqui no Brasil, que foi o Canuto de Abreu, que na metade do século passado, por volta de 1950, ele era diplomata e esteve na França e adquiriu muitos documentos que pertenceram a Allan Kardec. Esses documentos ele trouxe para o Brasil. Existe uma comissão que toma conta desses documentos. Esses documentos também estão sendo traduzidos nesse convênio com a Universidade de Juiz de Fora. Então, são mais documentos que também estão à disposição daqueles que pesquisam, que gostam de conhecer a história do Espiritismo. E tem mais uma outra coleção, que essa está na França e que também foi disponibilizada para ser acessada. Então, o objetivo desse pessoal é disponibilizar para todos os espíritas, para pesquisadores, para o movimento espírita, esses documentos, para a gente conhecer melhor Allan Kardec, porque são documentos raros, que nunca foram publicados e que hoje nós estamos conhecendo melhor o pensamento de Allan Kardec, porque, através das cartas, muitas delas cartas pessoais, nós podemos conhecer melhor esse que foi o grande coordenador de todo esse trabalho de nos trazer o Espiritismo. Então, nós vamos convido a todos para conhecerem. A exposição vai ser inaugurada no dia 1º de outubro, agora, né? A partir
das 10 horas da manhã, nós vamos ter uma palestra com a Adair Ribeiro, que vai contar melhor isso que eu falei para vocês aqui, e esses documentos todos vão estar lá expostos para a visitação. Vai do dia 1º até o dia 8 de outubro, lembrando que dia 2 de outubro a Feira do Livro está fechada. Então, é dia 1º, inaugura, e a partir do dia 3, então, já continua a exposição. Bem, o programa Visão Espírita caminha rápido, nós estamos chegando ao término deste programa Visão Espírita, lembrando que o que começa no dia 1º é a exposição, né, dos manuscritos. As outras, a exposição do Há 2000 anos já está desde a abertura da feira, no dia 26 de setembro, mas toda essa programação está disponível no nosso site, nas redes sociais. Mário, bem rapidamente, o Pascoal falou dos manuscritos de Kardec. Teremos oportunidades comerciais para os livros fundamentais do Espiritismo? Sem dúvida. Os livros fundamentais do Espiritismo, os livros de Allan Kardec, é o foco principal da Feira do Livro Espírita. Aquele que deseja conhecer o Espiritismo, o início é os livros de Allan Kardec. Na sequência de publicação, nós temos o Livro dos Espíritos, que qualquer livro para ser espírita precisa estar baseado nele, então é uma leitura necessária para aquele que deseja conhecer o Espiritismo. E na sequência de publicação nós vamos ter o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo e a Gênese. Rafael, sua despedida aqui deste programa, já te agradecendo por estar conosco. Eu que agradeço e fica o convite para todo mundo aí curtir a exposição, espero que vocês gostem mesmo, foi algo feito com muito carinho, com muita pesquisa, e garanto para vocês, vai ser uma viagem inesquecível, tá? Um abraço a todos e muito obrigado por terem me recebido aqui. Nós te agradecemos. Pascoal? Olha, eu também agradeço a oportunidade de estarmos falando aqui um pouco sobre a história do Espiritismo, e fica o nosso convite para aqueles que têm interesse em ampliar a sua cultura, porque conhecer o passado nos ajuda a entender o que somos hoje e nos ajuda mais ainda a sermos cada vez melhor. Então, conhecer aquilo que foi feito, aqueles que trabalharam, aqueles que produziram antes de nós, nos ajuda em todo esse processo. Visitem a Feira do Livro Espírita. Mário? Também agradeço aí a oportunidade, renovo o convite a todos para que nos visitem. O Espiritismo traz uma mensagem de paz, uma mensagem de otimismo, que é transformadora e que temos confiança de que ele pode colaborar em muito para transformar a Terra num planeta melhor. Amigo telespectador, amigo ouvinte do programa Visão Espírita, como fizemos no programa anterior, nós vamos renovar uma iniciativa. Os 100 primeiros que chegarem, né, isso já está valendo, e comprar o seu livro na hora que for fazer o seu acerto, falar que tomou contato com a Feira do Livro através do programa Visão Espírita, ganhará um livro de presente. Então, o programa Visão Espírita está propiciando a você, nosso amigo telespectador e nosso amigo ouvinte, este mimo, este carinho, em retribuição muito simples, muito singela, por toda a atenção, toda a compreensão, sua presença em nos acompanhar ao longo destes anos de trabalho de divulgação do Espiritismo pelo Visão Espírita. Te esperamos na 49ª Feira do Livro Espírita. Até lá! Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros.
Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz, desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.